Pessoal, bom dia. Agora a gente vai entrar no penúltimo processo de gestão de pessoas, conhecido como processo de manter pessoas, processo de manutenção de pessoas. E aí, quando a gente fala sobre esse processo de manter pessoas, a gente, primeira coisa que estuda é um programa de higiene e segurança no ambiente do trabalho, tá? Qual que é a importância de estudar higiene e segurança no ambiente de trabalho? Bom, que a Venato fala pra gente que isso é super importante, porque trabalhar com higiene e segurança no trabalho significa que a gente quer que as pessoas trabalhem e fiquem saudáveis, trabalhem e fiquem bem. Então, quando o Kevenato fala de higiene, ele está falando de manter o local de trabalho limpo, organizado, sem coisas que possam fazer mal para a saúde. Se o lugar está sujo, está desorganizado, pode causar doença, pode causar acidente. E a segurança no trabalho é fazer o que é necessário para que a gente consiga evitar que as pessoas se machuquem enquanto trabalham. Então, isso, né, a questão da segurança do trabalho envolve usar equipamento de, produção, de proteção, capacete, luva, envolve também regras para garantir que todo mundo esteja seguro. Então, o Kevenato quer dizer que se a gente cuidar da higiene, se a gente cuidar da segurança no trabalho, todo mundo vai ficar mais protegido, todo mundo vai ficar com saúde, todo mundo vai ficar mais feliz para realizar o seu trabalho. E aí, como a gente já falou no slide anterior, a higiene do trabalho é cuidar de como as coisas estão no lugar onde a gente trabalha para que todo mundo fique bem, todo mundo fique saudável. Por isso, o programa de higiene do trabalho estuda as condições ambientais do trabalho, sempre relacionado com limpeza e organização. Isso significa que a gente tem que manter o local de trabalho limpinho, tem que manter o local de trabalho arrumado, porque quando tudo está organizado, tudo fica mais seguro. Né? Outra coisa é o ambiente físico, iluminação, temperatura, ventilação. O ambiente de trabalho tem que ter uma boa luz, não pode ser nem muito quente, não pode ser muito frio, tem que ser fresquinho, todo mundo tem que respirar bem. E isso ajuda com certeza as pessoas a se sentirem mais confortáveis e, consequentemente, trabalhar melhor. O ambiente psicológico, né? Quando o Kevenato fala do ambiente psicológico, ele está falando sobre como as pessoas se tratam no ambiente de trabalho. Se todo mundo se respeita, se todo mundo se ajuda, o trabalho se torna mais tranquilo. Né? Quando ele fala dos princípios de ergonomia, né, que é a adaptação do trabalho ao nosso corpo, ele quer dizer que o trabalho precisa ser feito de uma maneira que não prejudique o nosso corpo. Se a gente fica muito tempo sentado, a gente tem que ter uma cadeira confortável ou poder levantar de vez em quando para não machucar as costas, por exemplo, né? E o último item é segurança, é saúde ocupacional, que são os cuidados de como prevenir doença, né? Então, quando a gente fala de saúde ocupacional, a gente está falando de cuidar da saúde para evitar que o trabalho cause doença. Então, usar equipamento de segurança ou fazer pausa para descansar, isso sempre evita o cansaço e proporciona um trabalho mais agradável. E aí a gente entra no tema segurança no trabalho. Falamos de higiene no trabalho, agora a gente fala de segurança. Tá? A segurança ela é muito importante para garantir que as pessoas não se machuquem enquanto estão trabalhando, né? Então, a segurança no trabalho envolve algumas coisas que ajudam a proteger todo mundo, né? Por exemplo, prevenção de acidente significa tomar cuidado para que acidentes não aconteçam, usar equipamento de proteção, capacete, bota, tudo que for essencial para não machucar. Administração dos riscos ocupacionais. Nesse ponto, as pessoas precisam saber quais coisas podem ser perigosas no seu ambiente de trabalho e como evitar que alguma coisa ruim aconteça. Então, as pessoas têm que olhar tudo que pode ser um risco e tomar algumas medidas para que nada de muito perigoso aconteça, tá?
antecipação para minimizar riscos, né? Então, isso significa planejar tudo direitinho para que nada de ruim aconteça. Por exemplo, antes de começar o trabalho. Vamos ver se está tudo bem, se está tudo seguro e vamos ajustar aquilo que possa oferecer algum perigo, né? Mas então, qual que é a diferença de higiene e segurança no trabalho? Né? Então, a higiene no trabalho, que foi o slide anterior, é manter o local de trabalho limpo, é manter o local de trabalho organizado, saudável, para ninguém ficar doente. E a segurança no trabalho é mais sobre como cuidar para que as pessoas não se machuquem. É usar o equipamento, é tomar medidas para evitar acidente, é proteger quem está trabalhando. Então, a higiene é cuidar da saúde, a higiene é cuidar da limpeza, a segurança é evitar acidente, a segurança é proteger as pessoas enquanto elas estão trabalhando. E aí, a gente falando sobre higiene e segurança no trabalho, né, que é para prever acidentes, eu trago a pergunta para a gente aqui: o que é um acidente? Né? É alguma coisa que acontece de uma forma inesperada e que pode machucar alguém, que pode causar danos, né? Como que a gente sabe que esse acidente pode ser previsto, né? Porque antes do acidente podem aparecer alguns sinais de perigo. Um piso molhado que faz alguém cair, um equipamento quebrado que pode machucar e matar, uma falta de proteção, que é não usar capacete e luva, que pode também machucar ou matar. E aí, como que a gente evita esses acidentes? Prevenindo, né? A prevenção é o segredo. Então, tem que manter o ambiente limpo e organizado para não pisar no piso molhado e cair. Tem que seguir regras de segurança, usando proteção e estar atento, né, para não usar um equipamento quebrado e machucar o dedo, né? Tem que fazer o trabalho com cuidado, não correr, prestar atenção, pedir ajuda, para que esses acidentes não aconteçam, para que eles sejam prevenidos, né? E que não causem consequências maiores, tanto para a pessoa, quanto para a organização, quanto para a família dos envolvidos, quanto para a sociedade no geral. E aí, é nessa hora que a gente consegue perceber que os acidentes de trabalho estão muito ligados à higiene e à segurança no trabalho, porque são essas práticas que ajudam a prevenir, são essas práticas que ajudam a diminuir os riscos desses acidentes acontecerem, desses problemas no trabalho acontecerem. Então, a higiene do trabalho cuida de manter o local limpo, organizado e saudável. E a segurança no trabalho protege as pessoas para que elas não se machuquem. Então, usar equipamento, organizar bem o espaço, identificar os perigos antes deles acontecerem, faz parte da segurança no trabalho. E aí, os acidentes de trabalho, eles acontecem por atos inseguros ou condições inseguras. Os atos inseguros são comportamentos, são ações que as pessoas fazem no trabalho e que podem ser perigosos, porque aumenta o risco de acidente. Então, não usar capacete, não usar luva, não usar óculos, fazer as coisas com pressa, fazer o trabalho de uma forma errada, deixar coisa espalhada no chão, usar máquina sem estar treinado, usar máquina sem perceber se ela está em boas condições ou não, são atos inseguros que colocam as pessoas em risco, que pode causar acidente. Por isso, é sempre importante trabalhar com cuidado, mas é sempre importante também seguir regra de segurança no ambiente de trabalho. E como a gente minimiza esses atos inseguros? Bom, para minimizar atos inseguros é muito importante
aprender, né, as coisas através de treinamento, de boa liderança, de boa comunicação, né? Porque no treinamento a gente vai aprender a fazer o trabalho de forma segura. Quando as pessoas passam por treinamento, elas acabam aprendendo como usar o equipamento de segurança, como evitar perigo, como agir em alguma situação difícil. Então, quanto mais a gente aprende, menos chance a gente tem de fazer errado, né? Outra coisa para minimizar ato inseguro é liderança. Ter líder que cuida da segurança é muito importante. Os líderes, quando eles são bons mesmo, eles mostram exemplo, eles ajudam todo mundo a entender que regra de segurança é bom para ser usada. Eles incentivam as pessoas a trabalhar com cuidado. Eles ajudam a resolver o problema antes que vire um perigo, né? E isso envolve uma boa comunicação, porque quando as pessoas falam uma com as outras de uma forma clara, sem pressa, todo mundo sabe o que está acontecendo e a gente consegue evitar erro. Se alguém percebe perigo, pode avisar o outro para tomar cuidado, né? E palestra de reforço, né? Fazer palestra, conversar sobre segurança é muito importante, né? É uma maneira muito legal de lembrar todo mundo sobre a importância de cuidar da segurança, né? São essas palestras que ajudam a reforçar o que a gente aprende e garante que ninguém esqueça de fazer as coisas corretamente. E aí existe também, né, como causa de acidente, os ambientes inseguros, né? Porque atos inseguros e condições inseguras, ambientes inseguros, são coisas diferentes. Ambas causam acidentes, mas são diferentes. Os atos inseguros são ações perigosas que as pessoas fazem no ambiente de trabalho, né? E as condições inseguras são situações no ambiente de trabalho que são perigosas, né? Um piso escorregadio, uma máquina quebrada, uma falta de luz, um lugar abafado, né? Onde é difícil de respirar. Então, são essas condições que podem ser mudadas pela organização do ambiente de trabalho, pela manutenção dos equipamentos. E aí o local vai ficar seguro para todo mundo. Então, tem uma diferença básica entre ato, né, inseguro, que são ações das pessoas, e condições inseguras, que são problemas no lugar onde a pessoa trabalha, né? Para evitar acidente, precisamos cuidar tanto dos nossos comportamentos, dos nossos atos inseguros, quanto das condições do ambiente onde estamos, que são as condições inseguras. E aí, como a gente minimiza as condições inseguras, né? Então, a gente tem que fazer manutenção constante, né? Das coisas, cuidar das coisas no trabalho, cuidar das máquinas, cuidar dos equipamentos, para garantir que tudo esteja funcionando bem, sem perigo, consertar a máquina que está quebrada, substituir a lâmpada que está queimada, né? Melhorar o ambiente físico, que tem que ser limpo, organizado, confortável, um lugar bom para as pessoas trabalharem, a temperatura agradável, um ar fresco, né? Com uma sinalização adequada, sinais de alerta quando os lugares estão perigosos, quando o piso está molhado, cuidado com a máquina. Isso ajuda muito a todo mundo ver o perigo e tomar cuidado para não se machucar, né? Outra coisa super importante que a gente já vem falando é a adequação dos espaços. O lugar onde as pessoas trabalham precisa estar sempre adaptado às suas próprias necessidades, espaços amplos, fácil de usar, mesa, cadeira confortável, para que todo mundo consiga trabalhar de maneira segura, né? Para que todo mundo consiga trabalhar sem se machucar. Então, com esses itens, a gente consegue prevenir condições inseguras e fazer com que o ambiente de trabalho fique melhor para todo mundo.
Então, é legal a gente compreender que higiene e segurança no trabalho não é sobre evitar só sobre evitar acidente ou manter o ambiente limpo, né? Esses dois itens, eles têm um impacto muito grande na qualidade da vida de quem trabalha e ajudam a criar um lugar mais saudável, confortável e feliz, né? Então, quando a gente fala de um ambiente saudável e seguro, com menos estresse e mais felicidade, a gente está falando de um lugar limpo e organizado onde as pessoas estão mais à vontade para trabalhar, consequentemente menos estressada. Não tem sujeira, não tem perigo de cair no chão, de estar exposto a risco. Isso reduz a ansiedade, isso diminui o cansaço, todo mundo está mais tranquilo, está mais feliz, as pessoas estão mais protegidas porque estão seguras, porque tem equipamento de proteção e elas se concentram melhor no trabalho, elas não se preocupam com o acidente, né? É legal também porque a gente tem benefício para a qualidade de vida. Quando a gente fala pra caramba nos slides anteriores em manter o ambiente limpo, com boa ventilação, porque isso previne doença, né? A gente está falando em menos problema para a saúde, porque usar equipamento de proteção também ajuda a evitar lesão, também ajuda a evitar doenças ocupacionais. Quando a gente está falando em benefício de qualidade de vida, a gente está falando que as pessoas que trabalham num lugar bacana, seguro e bem cuidado, são mais motivadas, são mais produtivas, têm maior conforto, com um ambiente bem estruturado, com boa luz, com temperatura bacana. Isso tudo ajuda a manter a qualidade de vida e o bem-estar de todo mundo. Quando a higiene e segurança no trabalho são bem cuidadas, o ambiente de trabalho é um lugar mais agradável, é um lugar mais saudável, é um lugar mais seguro, né? E isso melhora a qualidade de vida QVT no ambiente de trabalho. E isso é bom para todo mundo. Isso acaba sendo um lugar de vida melhor para todo mundo. E aí, a partir da higiene e segurança no trabalho, a gente consegue perceber que a qualidade de vida no trabalho, QVT, é a maneira como as pessoas se sentem no trabalho, como elas percebem a sua vida, como elas percebem o que elas fazem no trabalho, levando sempre em conta valores e a cultura do lugar onde ela está, né? É como a pessoa se sente em relação ao ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho é bom para ela, se ela está feliz com o que ela está fazendo. A ideia é sempre de melhorar a qualidade de vida no trabalho, né? E isso não é recente, né? Isso acontece há mais de 2000 anos atrás, com duas pessoas, dois matemáticos, se não me engano, que são Euclides e Arquimedes. Esses dois homens já estavam pensando em maneira de melhorar o jeito de trabalhar. Eles queriam sempre facilitar trabalho, tornar o trabalho menos cansativo e, entre aspas, ajudar as pessoas a reduzirem o seu esforço, né? O seu esforço físico. Então a qualidade de vida surgiu porque desde muito tempo atrás, alguns estudiosos já estavam preocupados em fazer o trabalho ficar mais fácil, ficar mais agradável, ficar mais saudável para as pessoas, né? O Euclides, ele foi um matemático lá na Grécia Antiga que, usando a geometria, melhorou o processo de construção e organização de diferentes tipos de trabalho. Com essas organizações, ele permitiu que as tarefas fossem feitas de uma maneira mais eficiente, sem muito esforço físico, né? Entre tantas outras coisas. E o Arquimedes também foi um matemático, tá? Também foi um inventor grego, né? E ele descobriu, entre tantas coisas, né? A polia, a máquina de parafuso, e essas máquinas facilitavam o trabalho pesado, reduziam o esforço físico, né? Então, apesar de viverem há 2000 anos atrás, as contribuições influenciaram diretamente na forma das pessoas realizarem suas tarefas, com menos esforço, mais eficiência e mais bem-estar. E aí, pessoal, nos anos 50 até 70, que as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção em como melhorar a vida dos colaboradores no ambiente de trabalho. E aí
acabou se chamando qualidade de vida no trabalho. Então, em 1950, aconteceu que a expressão qualidade de vida no trabalho foi usada pela primeira vez lá na Inglaterra. As pessoas começaram a perceber que o jeito como o trabalho é feito tem um impacto muito grande no bem-estar dos trabalhadores. Aí, um pouquinho mais para frente, na década de 70, as organizações que estavam enfrentando problemas por causa do jeito taylorista, fordista de conduzir o trabalho, né, começaram a perceber a importância da QVT no ambiente de trabalho. Então, aquelas tarefas feitas de forma repetitiva, mecânica, sem muito foco nas pessoas, né, começou a gerar crise. E essa crise fez com que as organizações começassem a se preocupar mais com as necessidades das pessoas, dos trabalhadores, dos colaboradores. E aí, ainda em 1970, teve um autor que chamava Eric Triste, que começou a estudar as organizações baseadas no tripé, que era organização, estrutura e pessoa. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir novas formas de organizar o trabalho, né? E esse trabalho tem que ser bem estruturado para dar certo. Tem que levar em conta tanto a tecnologia, mas tem que levar em conta o bem-estar das pessoas. Então começou a pensar em formas de se mudar as tarefas para que os colaboradores pudessem trabalhar com uma maneira mais inteligente, mais feliz e não só repetitiva e cansativa. Então foram esses estudos, foram essas décadas que começaram a surgir mudanças que criaram uma ideia mais moderna sobre o trabalho, né? E sobre como o trabalho pode ser melhor para todo mundo. Então foi o começo de uma preocupação com qualidade de vida no trabalho. A gente tem que no Brasil os primeiros estudos sobre QVT começaram a acontecer lá nos anos 80. Por quê? Porque nessa época as pessoas começaram a perceber que trabalhar de uma forma mais saudável ajuda muito a melhorar o trabalho das organizações. E esses estudos, obviamente, foram influenciados, como eu já falei, por outros países. Por exemplo, o Japão, onde as empresas tratavam o trabalhador com mais cuidado e mais atenção, né? Então, algumas ideias principais a gente já falou e vai repetir. Trabalhador feliz trabalha melhor, né? O Japão foi um país que mostrou que trabalhar de forma justa e com mais cuidado faz com que todos sejam mais satisfeitos. E alguns pesquisadores no Brasil, se não me engano, Vasconcelos e Dantas, começaram a estudar essas novas ideias para entender como as empresas brasileiras podiam tratar melhor as pessoas que trabalham nelas. Então, esses estudos ajudaram a mostrar que se as empresas cuidarem bem do ambiente do trabalho, os trabalhadores ficam mais felizes, o trabalho fica mais produtivo, né? E aí isso fez com que o Brasil começasse a pensar mais, né? E como fazer para tornar esse trabalho, né, um trabalho mais justo, um trabalho mais agradável para todo mundo e acontecendo num lugar mais seguro. E aí, no sentido de QVT, né, a gente tem três nomes de destaque, né? Primeiro foi o Walton, né? Ele foi um estudioso que falou sobre humanização do trabalho. Então, o Walton falava que o trabalho tem que ser feito de uma forma que respeite as pessoas, com segurança, com salário justo, com oportunidade para a pessoa crescer, aprender. Então, o Walton dizia nas suas pesquisas que o trabalho não é só para ganhar dinheiro, né? O trabalho serve também para as pessoas se sentirem bem, né? Para as pessoas poderem se desenvolver. Outros dois importantes teóricos foram Hackman e
Oldham, que em 1975 eles estavam estudando como que o trabalho pode ser mais motivador, como que o trabalho pode ser mais interessante para as pessoas, né? Por quê? Porque esses dois autores, esses dois pesquisadores acreditavam que se o trabalho for mais desafiador, se o trabalho der oportunidade da pessoa melhorar, da pessoa aprender, né? Esses colaboradores, eles vão ficar muito mais felizes e motivados para o trabalho. Né? E outros dois importantes, Nadler e Lower, em 1983, eles acreditavam que é muito importante ouvir os trabalhadores. É muito importante deixar que esses trabalhadores participem das decisões, tá? Por quê? Porque se eles participarem, ajudarem a decidir, né? As pessoas se sentem muito mais felizes, as pessoas trabalham muito melhor no ambiente de trabalho. E isso alimenta aquele ciclo que a gente vem falando desde o começo do semestre, né? Porque ajuda tanto a pessoa quanto a organização a se sair melhor no ambiente onde eles estão inseridos. E aí dá para a gente, por exemplo, fazer um TCC, né? Fazer um relatório de estágio baseado nas ideias do Walton sobre a humanização do trabalho, né? Porque aí a gente pode investigar como os aspectos do trabalho podem ser mais humanos e justos para os trabalhadores. Então ele levou em consideração 4 indicadores. E aí a gente pode usar esses indicadores nas nossas perguntas, né? Sobre compensação justa. Você acha que seu salário é justo para o trabalho que você faz? Por quê? A empresa oferece benefício, oferece bônus que ajudam a melhorar o seu bem-estar? Sobre segurança. O ambiente de trabalho é seguro? Você já sentiu algum risco de se machucar enquanto trabalha? Quais medidas de segurança a empresa adota para garantir sua proteção? Sobre oportunidade de crescimento. Você tem a chance de aprender novas habilidades, de melhorar suas competências no trabalho. A empresa oferece algum tipo de treinamento, de curso para te ajudar no crescimento profissional. Sobre relação com colegas e superiores, né? Como que é a relação entre você e seus colegas? Tem algum ambiente de colaboração? Você se sente respeitado pelos seus colegas? Você sente que seus superiores são acessíveis, são dispostos a ouvir suas opiniões? Como é o estilo de liderança na sua organização? Você acha que você é apoiado pelos seus líderes? Então, essas perguntas ajudam a entender como o trabalhador percebe esses fatores no seu ambiente de trabalho e como esses pontos acabam impactando na QVT, no ambiente do trabalho. Então, por exemplo, num TCC, a gente pode analisar as respostas dessas perguntas e discutir como melhorar cada um desses indicadores para tornar o ambiente de trabalho mais justo e mais humano. Olha só outra ideia que legal, né? O estudante tem que fazer um relatório de estágio para perceber como as ideias de Hackman e Oldham estão presentes no ambiente de trabalho, para poder avaliar como o trabalho pode ser mais motivador, pode ser mais enriquecedor. Então ele vai fazer um relatório de estágio, né? Usando os indicadores de Hackman e Oldham. E eles podem fazer, por exemplo, perguntas sobre enriquecimento das tarefas. Você acha que o trabalho que você realiza oferece oportunidade para você aprender coisas novas? Quais atividades você acha mais interessante? O que você acha mais desafiador? Você tem autonomia para tomar decisão no seu trabalho? Como a organização ou o seu líder ajuda você a melhorar suas habilidades, né? Sobre as características das tarefas, para saber o que você realiza no seu ambiente de trabalho, o que você acredita que tem de diferente, se elas são variadas, se elas são monótonas, se você se sente motivado para o seu trabalho, se esse trabalho tem um propósito claro, te ajuda de alguma maneira, como você se sente emocionalmente, né, para entender o estado psicológico do colaborador, como você se sente emocionalmente no trabalho que você está fazendo, você se sente motivado, satisfeito, você acha que o seu trabalho pode ajudar a sua motivação, etc e tal. Então dá para a gente usar também as ideias de
Hackman e Aldan, né, com foco na motivação e enriquecimento do cargo, para identificar alguns aspectos relacionados, por exemplo, para escrever um relatório de estágio. É bem legal. Aí eu falo, ah, não, o meu não é um TCC, o meu não é um relatório de estágio, eu quero fazer um artigo sobre a participação dos trabalhadores nas decisões da organização e a sua relação com, sei lá, produtividade e bem-estar, né? Usando, por exemplo, Nadler e Lower, de 1983. Então, a gente vai fazer um artiguinho e aí, nas perguntas, a gente usa o que eles dizem que é essencial para identificar a participação, né? Então, a gente divide ali sobre reestruturação no trabalho, sabendo se o trabalho é estruturado de forma a permitir que o colaborador tenha variedade nas suas tarefas, desafios diferentes, se tem oportunidade para envolver na reestruturação das tarefas, né? A gente pode fazer algumas perguntas sobre produtividade para identificar se o colaborador acredita que a participação nas decisões, né, e essa reestruturação do trabalho ajuda a melhorar a produtividade, quais as mudanças que acontecem na rotina do trabalho do colaborador que impactam positivamente na eficiência e no desempenho dele. Então dá para a gente fazer muita perguntinha, até sobre a participação nas decisões, enfim, tudo isso que eu já falei. Então a gente pode usar, por exemplo, Nadler e Lower para escrever um artigo, né, sobre qualidade de vida no trabalho, focando a questão da participação dos colaboradores. Então, escrever sobre qualidade de vida no trabalho, usando, né, ideias de diferentes autores com um excelente destaque, né, nessa questão, é muito importante, é muito legal e é muito utilizado, porque você consegue identificar, né, a qualidade de vida, né, dependendo do foco que você tem, participação, enfim, com teorias já estabelecidas, né, com indicadores já estabelecidos. E isso impacta muito positivamente na redação de um trabalho científico. E, para finalizar a aula, né, a gente conseguiu perceber que a qualidade de vida no trabalho é muito importante para que as pessoas, obviamente, se sintam bem, né, no ambiente que elas estão inseridas. E as organizações, elas estão tentando criar condições que melhorem a saúde e a motivação dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, porque isso acaba também ajudando no desempenho do trabalho, né? Mas, apesar de ser uma prioridade, melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho ainda tem desafio, ainda apresenta muitos desafios para muitas organizações, tá? E a gente tem, obviamente, alguns exemplos, né, que eu pesquisei para trazer para vocês, de organizações que são destaques nessa questão. Por exemplo, quando a gente fala de ergonomia, tá? O Google que é uma organização super famosa por ter um ambiente de trabalho agradável, pelo menos pelo que apresenta para a gente, né? Por exemplo, tem espaço com luz natural, com área de descanso, com sala de jogo, né? Com o objetivo de criar um lugar onde as pessoas se sintam bem, se sintam motivadas, né? Mesmo com essas melhorias, né? A Google enfrenta um desafio, que é garantir que os trabalhadores não se sintam pressionados a trabalhar o tempo todo, né? Tem que ter um equilíbrio entre um ambiente legal, mas garantir que ninguém fique trabalhando piradamente, né? E isso é um desafio constante, né? Por exemplo, falando de saúde, bem-estar, eu li e trouxe para vocês que algumas organizações, por exemplo, como a Microsoft, tem programa de saúde para os seus colaboradores. Tem academia no lugar de trabalho, tem psicólogo no ambiente de trabalho, tem flexibilidade no horário de trabalho, né?
Isso faz com que as pessoas cuidem da sua saúde física e mental. Mas tem desafio, né? Porque mesmo com esses programas, as pessoas ainda se sentem estressadas, principalmente porque são organizações que têm grande demanda, né? Então tem um desafio aí, que é encontrar a maneira de todos os funcionários conseguirem aproveitar os benefícios, mas também não se sentirem estressados e pressionados com a demanda que a Microsoft põe sobre eles, né? Outro exemplo muito claro para a gente é algumas empresas durante a pandemia, né? Do Covid-19, por exemplo, eu li também para trazer para vocês, como a IBM, né? Que obviamente usaram o trabalho remoto para garantir a saúde dos seus colaboradores, né? Mas também enfrentou desafio. Por quê? Porque isso aí só não é culpa tanto da empresa, mas da situação. Mas aconteceu, né? Que a sensação de isolamento trouxe também, como todos os outros exemplos, uma dificuldade de manter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? E aí essas organizações elas acabaram precisando criar umas formas aí diferentes, né? De deixar os seus colaboradores conectados, de deixar os seus colaboradores motivados, mas também de uma forma que não fosse só para trabalhar, mas também para socializar. E isso não deixa de ser um desafio, tá? Então, essa foi a aula sobre manter pessoas, manutenção de pessoas, né? E a gente consegue perceber que não é só atrair e recrutar e selecionar. É também importante que a gente mantenha os talentos dentro da organização.